Sol em Escorpião, Lua em Peixes. Você que tem essa configuração de duplo signo de água, Escorpião e Peixes. Então você é muito sonhador, mas também alguém muito persistente, muito perspicaz, vai a fundo nas coisas. Com o Sol em Escorpião, você é muito profundo, você enxerga as coisas por dentro. E a sua Lua em Peixes lhe confere uma capacidade fantasiosa. Então você vive no seu mundo de ilusão, mas você quer salvar as pessoas. Então o seu mundo de ilusão, ele que está dentro de você, que você fantasia o tempo todo, você fantasia isso para salvar o mundo. A Lua em Peixes é uma lua salvadora. O Sol em Escorpião, ele gosta de ver as coisas acontecerem no mundo concreto, sim. Embora seja um signo de água, Escorpião, ele é muito intenso e ele compreende as fraquezas humanas como ninguém. Os dois signos são signos que compreendem as fraquezas humanas. Alguns tendem para o lado santo, outros para o lado pecador, né? Então existe algo de santo e pecador em você. Você compreende os seus instintos, você sabe como ninguém o que ele vai no íntimo, os seus desejos, você tem desejos muito profundos, escorpianos, e você quer viver esses desejos, e muitas vezes você fantasia esses desejos sendo colocados em prática, mas você tende mais a vivê-los dentro da sua mente, dentro do seu espírito. Quando você tem a oportunidade de colocar em prática os seus desejos, então você vive intensas paixões. É a junção da paixão com a compaixão. Então é a paixão de Escorpião com a compaixão, com a empatia do Peixes. Então você é capaz de viver intensamente ao lado de alguém e sonhar compreender aquela pessoa na sua integridade, um relacionamento mais extenso, mais duradouro. Não é comum que você fique trocando de relacionamentos, você quer viver intensamente um único relacionamento. Claro que nem sempre isso é possível, o relacionamento não se faz de uma única pessoa, né? Isso depende também da outra pessoa. Mas você tem fantasias de relacionamento. Tem uma questão também que é voltada para uma questão do vício, para o vício. E esse vício ele pode ser tanto em coisas reais como em fantasias. Você ser viciado na ideia de uma vida perfeita. Você tem uma propensão ao mundo oculto, uma propensão a querer especular as questões do mundo oculto, de viver nos bastidores de uma situação, de lidar com questões de magia, questões de espiritualidade, questões que estão muito escondidas, estão muito veladas. Então você vai profundamente nas questões ocultas, nas motivações dos outros. Então há um talento para a psicologia, para a compreensão do ser humano. Mas quando numa coletividade você percebe que tem alguém prejudicando o coletivo, prejudicando as pessoas, você é capaz de ir e combater isso. Você simplesmente não aceita que exista algum elemento na coletividade que possa prejudicar o conjunto, que possa prejudicar os outros, e você tende a ir contra as injustiças do mundo. Então, Escorpião, como é o signo principal, que é o signo solar, então você é um escorpiano ou uma escorpiana que tem uma lua em peixe. Então você tem uma sensibilidade, mas você também tem uma fúria. E é uma fúria escorpiana de proteger, de defender. Então, quando a vida se torna mais difícil, e de vez em quando a vida se torna difícil, porque você precisa passar por mudanças, você pode se recolher no seu mundo de fantasia. Isso pode ser a maneira como você encara as suas dificuldades, você se recolher no mundo de fantasia. Ou então você tem que passar mesmo por fases em que é preciso trocar de casca, né? Essa casca, entre aspas, trocar de pele, passar por mudanças profundas. De vez em quando você passa.
Então são mudanças, são catarses, são situações que de quando em quando acontecem na sua vida para que você possa se renovar. Há um grande perigo de, na tentativa de fugir de um sofrimento, você acabar se viciando em sentimentos, se viciando em emoções, que podem ser emoções negativas, ou você se fixar ou se demorar em emoções ou em sentimentos, ou de vingança, ou de culpa. Peixes tem muito essa questão relacionada aí a sentir-se culpado. O escorpião, a questão da vingança, quando sente que foi lesado de alguma forma, em que alguém lhe prejudicou. Então isso tudo é vivido com muita intensidade. Para aqueles que são mais materialistas, embora seja mais difícil, né, uma pessoa de escorpião com a lua em peixes ter um materialismo forte. Mas para aqueles que têm uma tendência mais materialista, pode haver uma sensação de que as pessoas o estão querendo prejudicar e uma desconfiança do outro. Uma desconfiança das outras pessoas, uma ideia de que as pessoas estão querendo prejudicar. O peixes, a lua em peixes, muitas vezes ela, por conta de uma certa inocência, se deixa prejudicar. Ou então, na tentativa de salvar outra pessoa, não avalia muito bem quando a pessoa quer ser salva. Então, vai e se oferece para auxiliar outras pessoas. Essa é uma característica típica da lua em peixes. E quando isso é frustrado, quando as outras pessoas elas agem com ingratidão, aí vem a fúria de escorpião. A sensação de ingratidão, a sensação de que, na realidade, por uma falta de avaliação na hora de se doar, acaba se envolvendo em situações em que não se sente bem valorizada. E aí vem o lado vingativo e vem o lado mais opressivo de escorpião. Então, de tempos em tempos, você pode querer viver no seu mundo próprio, especulando as questões ocultas, as questões transcendentais, se dedicando à espiritualidade, se dedicando a adquirir forças internas, para tentar fugir de um mundo que parece opressor ou que parece ingrato, né? Tem ingratidão no mundo. Mas você vem para as grandes causas. É como uma sensação de missão de salvar a humanidade, de salvar as pessoas. É como se você entendesse mais do que ninguém as motivações dos outros. Mas tem uma crítica aí na sua maneira de enxergar as coisas. Não a crítica no sentido de não compreender, mas é uma crítica no sentido de não aceitar que as pessoas possam prejudicar umas às outras. Você não aceita que exista pessoas que têm uma aptidão natural a prejudicar as outras. É como se você sentisse que as pessoas estão fazendo isso gratuitamente. É uma sensação de que se as pessoas elas são capazes de prejudicar as outras, então elas não merecem estar ali naquele lugar. É como se você fosse o defensor dos fracos e dos oprimidos. Então, há uma tendência também sombria da personalidade, por conta do lado escorpiano, que precisa ver as coisas no sentido mais profundo, né? As questões do inconsciente, elas emergem na vida da pessoa, elas surgem na mente da pessoa, que tem aí o Sol em Escorpião, e se junta a fantasia da Lua em Peixes. Então, esse mundo interno é muito rico. Haja visto que são dois signos de água juntos, dois signos muito fortes, dois signos psíquicos, que têm características psíquicas muito fortes. Então, de tempos em tempos, você vai viver no seu mundo interno, na sua vibe interior, né? Bem introspectivo. Você tem um lado de defender, mas também tem um lado de viver o seu mundo interno. Quando você se lança para a sociedade ou se lança a uma causa, você se devota, você vai apaixonadamente, né? Então tem o lado da paixão de Escorpião pela causa. Você vai apaixonadamente ao encalço daquilo que você quer e você luta.
Você se vinga lutando. Você mostra o contrário daquilo que você não acredita lutando. Mas quando você, por alguma razão, está passando por um período de baixa, você se recolhe, você age mais nos bastidores da situação. Você fica um tempo ali fechada para balanço. Então tem uma sensibilidade escorpiana. Tem uma sensibilidade também pisciana. Mas também existe um ardor, uma paixão, algo de intenso em Escorpião, algo de vingativo, algo que não aceita ofensa, algo que não aceita a maldade. Então, quando a maldade ela se expressa, você pode muitas vezes até lidar com uma certa agressividade escorpiana para combater. É como se você precisasse combater um igual sendo igual, para que depois tudo volte à ordem. O escorpião tem essa do confronto, da reação emocional. De reagir emocionalmente a uma situação de injustiça. E o peixes, ele preza ali por uma compreensão do outro, né? Então ele quer ajudar, ele quer proteger as pessoas. Mas o peixes, a lua em peixes, às vezes ela não avalia quem necessita dessa proteção, ou pelo menos julga que as pessoas necessitam de uma determinada proteção, de uma determinada ajuda, mas não avalia se a pessoa está em condições não de retribuir, porque o peixe não pensa em retribuição, mas se está em condições de receber essa ajuda, ou se essa ajuda ela não vai levar a uma acomodação do outro. O peixe ele ajuda, mas ele não tem essas considerações. O escorpião já tem. O escorpião ele se ressente com uma ingratidão. O escorpião não aceita a ingratidão. O peixes ele não está buscando o retorno de alguma coisa, a não ser que ele tenha o lado vítima mais proeminente, mais forte. No peixes temos a vítima e o salvador. No escorpião temos alguém que salva, mas que cobra por aquilo que é feito. Muitas vezes você não reconhece o quanto que você cobra por aquilo que é feito. Há uma ideia de que eu fiz, você estava precisando, eu ajudei, mas eu tô ligada, eu tô atenta àquilo que eu fiz. Eu sei o que eu fiz e a motivação pelo qual eu fiz, e tende a ser a mais pura possível enquanto é feito. Mas quando a ingratidão vem, quando as pessoas não reconhecem ou quando as pessoas de alguma forma agem de uma maneira que você considera como uma ingratidão, aí o lado vingativo de escorpião surge. Escorpião como signo principal, a lua estando em peixes, ela age num plano de fundo ou como uma tendência ao recolhimento da vida social, que é esse fechar para balanço, ou uma vingança ativa, ou seja, eu não vou parar de fazer o que eu faço, mas eu vou mostrar para você que de certa forma eu estava certa e você que estava errado. Então não se esquecendo que o signo de base é o signo de escorpião, e a lua, ela age ali no sentido de reconhecer a fragilidade de alguma coisa. A lua em peixes, ela reconhece a fragilidade de alguma coisa. Mas quando a pessoa está no momento de baixa, ela não reconhece a sua própria fragilidade. E é por isso que os vícios muitas vezes entram. E quando os vícios entram na vida da pessoa, se acontecer do vício entrar na vida da pessoa, a pessoa tende a viver uma experiência muito profunda dentro dessa questão do vício. É porque tudo com escorpião e peixes é muito profundo. São dois signos de água. O peixe no sentido de fugir de uma realidade ou de fugir de uma situação em que fizeram a ele, e o escorpião no sentido de se deixar levar aí por esse lado sombrio da natureza. Então talvez para as outras pessoas você seja uma pessoa muito profunda, muito enigmática, e de tempos em tempos você mergulha nesse mundo totalmente seu, né? Totalmente de fantasias
e de intensidade. E essa intensidade a que me refiro é uma intensidade de questões do inconsciente, questões de um autoconhecimento, questões que têm a ver com uma espiritualidade também e com uma ligação com o mundo oculto e com o mundo espiritual, no qual Peixes, que é um signo de espiritualidade, está associado a um signo como Escorpião, que é um signo de imagens relacionadas ao mundo oculto, ao astral inferior, ou então a questões que estão relacionadas ao mundo oculto, ao mundo dos mortos, a questões relacionadas à morte, a questões relacionadas à sexualidade. Então, também há aqueles em que se deixam levar pelos instintos sexuais de uma maneira muito intensa, pessoas que também podem atuar no sentido de uma prática como o Tantra Yoga, uma energia sexual ali muito forte, onde a pessoa ou tenta sublimar pelo lado Peixes a energia sexual e com isso domina ela, né? Escorpião tem a ver com um domínio, Escorpião tem a ver com a sexualidade, o domínio da sexualidade que tem uma vertente espiritual no signo de Peixes. Por isso é que há uma divisão na personalidade entre o santo e o pecador. Ou a dominação dos próprios instintos. Ou então, o oposto, um deixar livre os instintos. Viver, de certa forma, como se a sexualidade fosse vivida de uma maneira muito profunda e de uma maneira muito aberta, né? Um vício em sexualidade, muitas vezes compulsões sexuais também podem surgir baseadas na prática de aquilo em que num primeiro momento veio como uma ideia, como uma fantasia. Então a pessoa fantasia, tem fantasias sexuais muito fortes, muito intensas, e acaba vivendo isso, se deixando levar por essas fantasias durante um período da sua vida. Então a vida se torna caótica via sexualidade em determinadas fases da vida. Isso vai depender da pessoa, vai depender do espírito que está encarnado ali com o Sol em Escorpião e a Lua em Peixes. Não é uma regra que toda pessoa que tem o Sol com Escorpião e a Lua em Peixes vai dar uma liberdade ou vai liberar os seus instintos sexuais, as suas fantasias sexuais na realidade e que isso se torne um caos. Não, nem sempre. As pessoas podem trabalhar com sublimação da energia sexual através do Tantra ou um controle da energia que sabe ser importante e forte através do Tantra, que é uma das práticas, pelo menos que aqui no Ocidente chegou com mais força, né, das práticas orientais, chegou aqui no Ocidente com mais força como sendo o Tantra, né, que é uma liberação da energia sexual, mas ela controlada no sentido de estar canalizada para objetivos específicos. E a força do ser humano, lembrando que o signo de base é Escorpião, a força, o controle dos instintos através do quê? De uma dominação da energia sexual. E essa energia, ela é direcionada a certas finalidades de adquirir poder. Escorpião é um signo de poder, através da sublimação ou através da canalização da energia sexual, e isso aumentando a força interna que Escorpião rege. Então são questões um tanto difíceis de ser compreendidas, né? De serem compreendidas, porque são questões muito profundas, são dois signos psíquicos, dois signos muito fortes. Então você pode ter um lado até que assusta as pessoas, né? No sentido de que você tem uma profundidade, tem um olhar sobre elas que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas. Você olha para as pessoas, você compreende as pessoas, você tem um discurso a respeito do sentimento das pessoas, das emoções das pessoas, que muitas vezes elas não estão acostumadas. Então elas podem temer ou tentar se afastar por conta dessa sua visão, que não é uma visão tão comum do outro, devido a essa sua facilidade de enxergar as pessoas na sua profundidade. É como se as pessoas percebessem que você a está lendo, está escaneando, né? Você tem essa capacidade de escanear o outro, né? De olhar profundamente, como se você pudesse olhar as pessoas por dentro. Se você não identificou ainda essa sua habilidade, né? Tente observar isso, tente perceber o quanto que você é capaz disso. É capaz de tanto de
compreender, ir a fundo nas motivações dos outros como nas suas próprias. Você só precisa aprender a olhar para isso, se você ainda não tem habilidade. Então, essas foram as principais questões a respeito de você, que é escorpiano, escorpiana, com a lua em peixes. Um abraço a todos.